Nós estamos no TJD, na Federação de Futebol do Acre, aqui na sala de reuniões, e o TJD fez essa reunião para fazer uma avaliação e tomar uma decisão com relação aos jogos que foram denunciados, manipulação de resultado, o campeonato acreano, e o doutor Jordão, mais conhecido como o filho do nosso companheiro, o J. Simplício, e ele agora vai relatar para nós, fazer um resumo do resultado da reunião. Boa tarde, é um prazer estar recebendo vocês aqui da imprensa e falar que a comissão se reuniu, o pleno do TJD se reuniu e definiu agora que nós vamos instaurar um inquérito para apurar as denúncias de manipulação de jogos. Amanhã já vou assinar a portaria, nomeando os 2 auditores que vão relatar os processos para que aí sim, mediante a toda a apuração deles, verificar quais são os próximos procedimentos. Se encaminha para o Ministério Público, para a Procuradoria, para que ela possa oferecer ou não a denúncia. Doutor, tem uma estimativa de tempo para isso ser resolvido? O prazo será de 60 dias, podendo ser prorrogado mediante justificativa. Então, mas nós vamos procurar fazer o tempo mais célere possível, adotando medidas com maior rigor, para que condutas dessa natureza não permaneçam no nosso estado. Muito bem. Vou falar com o relator Rodrigo Machado. E, doutor, e a sua pauta, o seu compromisso nesse julgamento? O nosso compromisso, como o presidente disse, é reunir as informações, fazer as apurações devidas, para estar vendo aí o que vai ser colocado para cada parte aí nessa instauração. Se vai ser aplicado alguma sanção, se não vai ser aplicado. Vamos ouvir os jogadores, vamos ouvir a imprensa, vamos ouvir durante esse período que o presidente disse, nós vamos fazer as audiências e ouvir todas as partes aí envolvidas para fazer as eventuais apurações. Teve algum jogo específico que o senhor vai trabalhar em cima? Bom, eu fiquei aqui como relator do jogo do Andirá e Adesg, que tem uma suposta manipulação aí, uma denúncia de manipulação do resultado desse jogo. Obrigado. Agora eu vou falar com o outro relator, que é o doutor Mário Rosas. E a sua pauta, doutor, o seu compromisso aqui nesse julgamento? O nosso compromisso, primeiramente, é com a justiça. O caso é sério, o caso é grave e nós vamos apurar, dando a garantia ao contraditório, às partes, para que ofereçam a sua versão dos fatos e ouvir testemunhas e apurar e dar um resultado final dessa apuração, que será uma consequente denúncia ou até mesmo um arquivamento se não houver nenhum indício. O doutor Jordano, o STJD tem aplicado em processos aí de manipulação de resultado, ele tem dado exemplo a nível nacional, e o TJD vai trabalhar com essas cartas também? Sim, não agiremos diferente. Se realmente for comprovado o indício, se realmente for comprovado os fatos que vieram na denúncia, nós vamos agir com total rigor, vamos dar uma resposta para a sociedade, para a população, para os amantes do futebol. Nós não podemos aceitar esse tipo de conduta no futebol acreano. E se depender do tribunal, pode ter certeza que vai ser aplicado na multa máxima, a pena máxima, inclusive podendo o clube ser expulso da federação. O senhor poderia citar um caso mais grave nessa, ou não podia falar? Nós temos aí várias federações, como o Piauí, nós temos no Amazonas, que clubes receberam multas de 400 mil, atletas foram impedidos de participar de jogos, e assim nós temos um caso que nos entristece, que hoje o Brasil é o país com o maior número de casos de manipulação dos jogos. E aqui no Acre nós não podemos ser coniventes com isso, não seremos, e o tribunal, tenho certeza que os meus pares, os meus colegas auditores vão agir com o maior rigor, dando contraditório e ampla defesa para que os clubes possam se defender e aí dar uma resposta assim, para a sociedade e para os amantes do futebol.
Muito bem. O senhor, doutor? Baixo. Doutor Basto, o senhor considera como grave tudo isso que está acontecendo no futebol do Acre? Nem tenha dúvida, né? Boa tarde a todos vocês. Nem tenha dúvida, é um caso grave. A manipulação de resultado nos entristece, porque perde a finalidade, né? O jogo de futebol. Porque o jogo de futebol é bonito, por quê? Porque os resultados não se conhecem. No momento em que você vai manipular esse resultado e as pessoas já sabem o que vai acontecer, e às vezes você escuta dizer, olha, vai ser tanto, vai ser não sei quanto e tal, não sei o que, tem alguém gritando, está na hora do gol, está na hora disso, está na hora daquilo, quer dizer, perde a finalidade, perde a beleza. E o que acontece? As pessoas começam a se afastar, né, dos estádios, da onde estão acontecendo as partidas, e essas coisas vão trazendo vergonha para o nosso estado, para a nossa sociedade. Então, o nosso tribunal, como diz o nosso presidente, vai tomar as providências necessárias, mais célere possível e com resultados severos. Exemplar. O senhor é o doutor? Marco Antônio, vice-presidente. Marcos? Marco Antônio. Tá. Então, doutor Marcos, o senhor também considera como um caso grave esse que vocês agora são responsáveis de julgar? Sim, efetivamente a gente considera grave, porque o jogo é uma coisa de alegria. Então, quando você passa a ter funções externas que atrapalham o resultado de uma partida de futebol, é uma questão muito grave que entristece todos nós, né? É isso que a gente... E o presidente já deixou bem claro que o tribunal vai apurar, os colegas auditores já foram nomeados, então em breve a gente já vai ter uma resolução desse fato, no prazo estipulado. Obrigado, viu? Doutor Giovanni, só para a gente fechar, lá em Manaus, o Iranduba pegou uma punição exemplar, praticamente foi banido do futebol, né? Pode ocorrer aqui isso aí? Vamos aguardar a apuração dos colegas e se realmente as denúncias que nos chegaram até nós forem concluídas e imputadas sim aos clubes que eles agiram dessa forma, pode sim ser inclusive banido do futebol acreano. Obrigado pela atenção, viu? Muito obrigado. Muito bem, nós estamos no TJD Acreano, aqui na Federação de Futebol, nessa reunião que aconteceu, e agora vamos falar com o presidente do Tribunal de Justiça Desportivo do Acre, o doutor Jordão Simplício Filho, e ele vai falar sobre a manipulação de resultados envolvendo 4 clubes do Acre, e a gente pergunta qual o papel do STJD, se ele pediu alguma informação para o TJD Acreano, como que está isso? Veja bem, a denúncia chegou até a CBF, e a CBF, como vocês podem ver aqui, ela dirigiu também ao STJD. O STJD, automaticamente, ele já nos oficiou, e aqui o ofício do Superior Tribunal de Justiça de Futebol, encaminhando para o Tribunal de Justiça do Acre, tá? Inclusive, vocês podem ver a capa do processo no STJD. Então, nós vamos apurar todas as denúncias e após a conclusão, iremos encaminhar não só para o STJD para dar conhecimento, como para os órgãos de controle externo. Os órgãos externos, que é o Ministério Público do Estado, Polícia Federal e Polícia Civil, que já foram oficiados também dessas denúncias, e eles vão apurar o fato na área criminal. Essa apuração, doutor, do STJD, primeiro a Polícia Civil e a Federal apura e envia para eles, ou como que vai ser esse trâmite? Nós vamos apurar em paralelo. Nós temos aqui na parte administrativa, então não sei qual é a celeridade que vai ser dada pela Polícia Civil e Federal e Ministério Público, porém nós aqui vamos apurar no menor tempo possível e com o maior rigor previsto. A Polícia Federal já está a par de tudo isso, e a Civil também? Civil, Polícia Federal e Ministério Público. Nós conseguimos ir pessoalmente ao delegado-geral da Polícia Civil e ao corregedor da Polícia Federal. Tanto um quanto o outro foram muito solícitos e colocaram à disposição, e já inclusive ficaram de nomear delegados para que possam estar já à frente dessas investigações.
Só para fechar, a imprensa vai poder acompanhar esse julgamento aqui? Veja bem, é um caso sério que merece ser... Algumas partes precisam ser mantidas em sigilo para que a gente não atrapalhe as investigações. Quem são os jogadores com possibilidade de envolvimento, de quanto foram a questão dos indícios, o que foram. Então a gente vai, naquele primeiro momento, manter isso em sigilo, até para que não atrapalhe a investigação, mas após a conclusão será dado aí toda a liberdade para a imprensa tomar conhecimento de todo como foi o procedimento e o inquérito. No mais, a gente pode estar sim conversando com vocês sabendo se já foi dado a oportunidade dos clubes se defenderem, se os clubes já foram citados, quem são os seus advogados, as partes que vão ser ouvidas, e aí a gente dá essa liberdade para a imprensa poder estar conversando com nossos colegas auditores, que é quem vão aí seguir no curso do processo. Muito obrigado, viu? Disponha.